Muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao Boletim Legislativo, fica com a gente porque tem muita notícia, viu? Inclusive, vamos falar do Dia do Selo, isso mesmo, saber que aqui no país tem uma data dedicada a esta ferramenta fundamental no envio das correspondências. Tudo bem que hoje as cartas saíram um pouco de moda, mas bem legal relembrar sobre os selos. E claro que tem muito mais informação. E como você que nos acompanha já sabe, toda quinta-feira é dia de sessão, dia de votação de projetos de lei e dia também da gente te apresentar quais vão ser as principais propostas apreciadas pelos vereadores em plenário. Então, para que você fique por dentro dos debates de logo mais, acompanhe a nossa reportagem com os destaques da pauta de votação. Entre os projetos da pauta da sessão desta quinta está a proposta dos vereadores Roberto do Eleven e Renato Santiago, que prevê a implantação de faixas de retenção para motos em São José. As faixas servem como espaço exclusivo para motociclistas enquanto aguardam pelo semáforo. Renato Santiago ainda é autor de outro projeto, este voltado para a inclusão, que autoriza a Prefeitura a criar centros de estudos para capacitar profissionais de educação que atuam com alunos diagnosticados com autismo. Também no tema do acolhimento dos autistas, segue para apreciação dos parlamentares o projeto apresentado pelos vereadores da Frente em Apoio à Pessoa com Autismo, que visa instituir no município uma categoria destinada a autistas nas competições paraesportivas da cidade. E o esporte é tema de outros projetos da pauta. Um deles, de autoria da vereadora Juliana Fraga, quer criar em São José a Copa Interbairros de Futebol Feminino. O outro projeto, proposto pelos vereadores Tomás Henrique e Marcelo Garcia, estabelece o sexo biológico como o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas na cidade. Sendo assim, fica vedada a atuação de atletas transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao do nascimento. Já o projeto apresentado pelo vereador Rafael Pascucci busca inserir no calendário oficial de eventos da cidade o Dia do Futsal, para estimular a prática da modalidade. Ainda segue para apreciação dos parlamentares mais um projeto do vereador Rafael Pascucci. O objetivo é incluir o ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, como disciplina curricular da rede municipal de ensino. Outro projeto, este de autoria do vereador Fernando Petit, autoriza a Prefeitura a implementar senhas com avisos sonoros ou com impressão em braille nas repartições públicas do município. Focado no cuidado e planejamento urbano, um dos projetos da pauta, de autoria do vereador Marcão da Academia, quer instalar lixeiras subterrâneas nas áreas públicas do município. Com esse modelo de lixeira, os resíduos não ficam expostos, além de facilitar o manejo e reduzir os custos da coleta. Outro projeto do vereador é para a área da saúde. A proposta é criar em São José o programa Medicamento na Medida. A ideia é autorizar o pronto-socorro e as UPAs a fornecerem doses de medicamentos indicados por receita médica durante o período da noite e em feriados e finais de semana. E o vereador Dr. José Cláudio, em parceria com os parlamentares Fernando Petit e Rogério da Cazem, são autores de um projeto de lei que autoriza o município a instituir um Fundo Municipal de Combate à Fome. Dr. José Cláudio tem outro projeto na pauta. É a matéria que institui em São José o Dia do Motorista de Aplicativo. Também segue na pauta a proposta do vereador Fabião Zagueiro, que busca implantar em São José centros de estudos e pesquisas abertos à população, onde é possível realizar trabalhos educativos, palestras e espaços para leitura e aprendizado. E para ampliar a segurança de alunos da rede privada, um dos projetos quer criar um programa de brigada escolar de defesa civil para as escolas particulares de São José. O programa seria executado desde os anos iniciais da educação infantil a centros de nível superior. A matéria é do vereador Rogério da Cazem. Já o projeto do vereador Júnior da Farmácia é para que São José dos Campos tenha um sistema colaborativo de segurança e monitoramento. A ideia é colaborar com a resolução de delitos e crimes a partir de imagens de câmeras de segurança coletadas por comércios e condomínios de casas. A pauta ainda tem projetos para denominação de ruas e concessão de título de cidadão joseense. A pauta completa você confere no nosso site no ícone Pauta das Sessões. Lembrando que a gente transmite a sessão ao vivo a partir das 4 horas da tarde.
E uma sessão solene homenageou os 30 anos de história da Uniodonto em São José dos Campos. A entidade recebeu da Câmara a medalha Cassiano Ricardo. A honraria foi proposta pelo vereador Robertinho da Padaria como forma não só de parabenizar pelas 3 décadas de trabalho, mas também pelas ações sociais realizadas pela instituição. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi outorgada a medalha Cassiano Ricardo, em homenagem à Uniodonto, cooperativa odontológica que está comemorando 30 anos de atuação na cidade. A honraria é destinada a pessoas e instituições que contribuem para o crescimento de São José dos Campos. A concessão da medalha foi iniciativa do vereador Robertinho da Padaria. O parlamentar destacou o trabalho da entidade no município. É uma grande honra celebrar esses 30 anos de trajetória da Uniodonto, responsável pela saúde bucal e o sorriso bonito de milhares de joseenses. Após uma longa trajetória de excelentes serviços prestados à nossa cidade, a Cooperativa de Trabalho Odontológico é merecedora do reconhecimento conferido pela medalha Cassiano Ricardo. Além disso, a Uniodonto mantém há 18 anos um trabalho social com a criação do Fundo de Solidariedade Permanente, onde dentistas, colaboradores contribuem mensalmente com um projeto que possibilita o atendimento gratuito a quem mais precisa. O evento contou com a participação dos vereadores Fernando Petit e Renato Santiago, da secretária de Saúde de São José, Margarete Correia, do presidente da Federação das Uniodontos de São Paulo, Luiz Eduardo Zacarias, e do presidente da Uniodonto Brasil, José Alves Souza Neto, que ressaltou o reconhecimento dado ao trabalho da cooperativa em São José dos Campos. Eu gostaria de lembrar do início desses processos que ocorrem. Um grupo de dentistas que acreditam num sonho, que juntam pessoas que estão dispostas a trabalhar junto com essas pessoas, acreditando no sonho, e que vão para a cidade oferecer o serviço e encontram na cidade, nas empresas, nas pessoas, a confiança necessária para que a coisa ocorra, né? Então, quando a gente olha sobre esse ponto, a gente pode imaginar um pouquinho do que é estar aqui hoje. No fim da cerimônia, a medalha Cassiano Ricardo foi entregue pelo vereador Robertinho da Padaria ao Dr. Sérgio Brito, presidente da Uniodonto São José dos Campos. Também foram homenageados os sócios fundadores ativos da cooperativa na cidade. Durante sua fala, o presidente da Uniodonto de São José dos Campos relembrou o início da cooperativa na cidade e todo o trabalho realizado nos últimos 30 anos. Para nós é muito gratificante saber que estamos sendo reconhecidos por essa interação com a comunidade. Significa que a nossa Uniodonto tem feito jus a esse importante princípio cooperativista. Em 2005, criamos o nosso Fundo de Solidariedade Permanente, mantido até hoje, subsidiado pela contribuição voluntária dos dentistas cooperados. De lá para cá, inúmeras ações foram desenvolvidas nos mais diversos formatos. Multidões de prevenção, com a nossa unidade móvel, doações a instituições sociais, patrocínio do programa Atleta Cidadão, esse relacionamento que temos com os nossos pacientes nos consultórios, com os nossos colaboradores, com os nossos cooperados e com as outras cooperativas, o respeito que a gente tem pela comunidade que nos acolheu e nos abriga. Tudo isso faz parte do sucesso da nossa cooperativa. Agora a gente fala de mercado de trabalho, é hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, agente de prevenção de perdas, ajudante de açougueiro, ajudante mecânico de refrigeração, analista contábil e fiscal, assistente administrativo, atendente de lanchonete, atendente de padaria, auxiliar de conferente, auxiliar de cozinha, auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar eletrotécnico, auxiliar de escrita fiscal, auxiliar de limpeza, auxiliar de loja, auxiliar de padeiro, auxiliar de pessoal, auxiliar de serviços gerais, auxiliar operacional de logística, caldeireiro, consultora de vendas, corretor de imóveis, cuidador de idoso, educador infantil, educadora de berçário, empregada doméstica, executivo de vendas, faturista, fiscal de piso, inspetor de segurança veicular,
mecânico, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de refrigeração, montador de móveis, motorista carreteiro, operador de caixa, operador de câmaras frias, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, operador de vendas em lojas, padeiro, projetista de móveis, recreador, repositor, serralheiro, servente de obras, supervisor de operações logísticas, vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de SMS, operador de loja, operador de telemarketing, operador de vendas, operador de caixa e repositor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E não é de hoje que os moradores de São José e também os vereadores têm cobrado a construção de marginais no trecho da Dutra que corta a nossa cidade. A expectativa que tem ficado mais próxima de se tornar realidade, viu? É que a concessionária que administra a rodovia anunciou um investimento de mais de 600 milhões de reais no trecho de São José para obras viárias. E como este também é um pedido da Câmara, nós vamos apurar a aplicação dessa verba para descobrir qual o planejamento e previsão de entrega das melhorias. Máquinas trabalham a todo tempo na Via Dutra. As obras de duplicação no trecho de São José da rodovia estão a todo vapor. Quem utiliza a via todos os dias está otimista. Eu uso bastante esse trecho, é sempre bem carregado, bastante parado. Hein? E com a obra, com a ampliação das vias ali, acha que pode melhorar? É o que a gente espera, né? Acredito que sim. Pelo tamanho da obra, eu acho que vai dar uma melhorada. Não, com certeza, vai melhorar, né? Aumentando o número de faixa, né? A chance de parar trânsito, da gente perder tempo aí no trânsito aí, com certeza vai melhorar muito pra gente. A nova concessão da Via Dutra entrou em vigor em 2022. O contrato estabelece a construção de cerca de 600 quilômetros de faixas adicionais. Em São José, toda a extensão da rodovia deve ser duplicada. Essas imagens da concessionária mostram detalhes do projeto. Serão 5 pistas expressas em cada sentido, sendo na maior parte 4 faixas de rolamento e uma de acostamento, além das pistas marginais em toda a extensão da cidade. Habitualmente a rodovia Presidente Dutra tem 2 faixas de cada lado e passará a ter 14 pistas. É uma transformação, não é uma pequena obra de alargamento de uma faixa, aumento de uma terceira faixa, é uma transformação da rodovia. Passará de 2 para 14 pistas, 10 pistas expressas, 5 para cada lado, sendo 4 faixas de rolamento mais acostamento, e também as vias marginais, que em São José dos Campos, por todo o trecho do município, será beneficiado. Está contemplado o nosso contrato de concessão, será servido pelas vias marginais, desde a divisa de Jacareí até a divisa com Caçapava. A expectativa é que as condições de trânsito melhorem com as obras, principalmente nos trechos onde os motoristas já estão acostumados a enfrentar congestionamento. Esse posto de gasolina fica bem próximo à rodovia, no quilômetro 157, sentido São Paulo. Segundo o proprietário, o caos no trânsito se tornou comum nos horários de pico por aqui. Por isso, as obras são mais do que necessárias. Com a liberação aqui dessa nova marginalzinha da Dutra, o acesso aqui do Jardim das Indústrias vai melhorar muito. Vai ter mais fluxo, não vai ter aquele travamento de final de tarde, como de manhã cedo, né? O excesso de veículos aqui, que às vezes o trânsito de manhã fica muito trânsito carregado, né? O pessoal tem muita dificuldade de seguir o acesso direto para a Dutra. Com essa marginal vai fluir bem. Eu creio que vai ajudar muito. Aos poucos, os motoristas vão se acostumar com esses canteiros de obras às margens da rodovia. Isso porque a previsão é que a primeira etapa dessa ampliação da Via Dutra, que corresponde da divisa com Jacareí até o viaduto da Canebo, próximo ao quilômetro 151, seja entregue em 2025. Todos os acessos, toda a questão da obra, seja impacto, nós estamos reunindo com a prefeitura, com a comunidade lindeira, com as empresas, para poder verificar as melhores formas da gente impactar da menor forma possível. Então não há previsão de interdição de nenhum acesso. As interdições ou os impactos na mobilidade serão amplamente planejados junto com a prefeitura para que seja feito o melhor. O investimento para as obras em São José é alto, 650 milhões de reais. Na Câmara, a duplicação da Via Dutra já é uma reivindicação há muitos anos.
Para os vereadores, a rodovia precisa acompanhar o crescimento da cidade. É importante que essas obras sejam concluídas porque vai tirar todo o gargalo que nós temos da lentidão do trânsito, esse sufoco do trânsito nesses 2 pontos da nossa cidade. Então, essa via é importante para que a gente tenha realmente um trânsito mais tranquilo para a nossa cidade. Isso é necessário, eles começaram, e isso já estava previsto, que eles começariam de Jacareí, mas a gente espera que depois seja feita a continuidade, tanto a parte ali do Jardim Paulista, da entrada do Jardim Paulista, e lá do Santinês, do viaduto do Santinês, que dá para Eugênio de Melo e para outros bairros. Ainda de acordo com os parlamentares, um projeto como esse permite que São José atraia novos investidores e continue como uma opção viável para grandes negócios. Nós, em São José dos Campos, vamos ser muito bem contemplados por essa questão viária. E, é claro, sempre quando você tem o viário bom, na entrada e saída dos municípios, beneficia empresas que vão vir que para cá e que vão precisar ter essa facilidade de entrada e saída, principalmente dos seus tráficos de materiais pesados, com caminhões e tudo mais. Então vai ajudar muito a nossa região. Temos que ver isso com carinho, porque cada dia está tendo mais congestionamento nas vias, nas cidades, mais acidentes, mais número de mortes. Então, eu acho que está na hora de fazer uma macro operação, não se olhando da onde vem o pedido, mas se olhando para o problema, se olhando para uma solução. Muita gente não sabe, mas o mês de agosto tem uma data dedicada para homenagear a primeira emissão de um selo no país. Isso mesmo, há 180 anos entrava em circulação o primeiro selo postado aqui no Brasil. Tudo bem que hoje as cartas não são tão populares, mas durante muitos anos os selos fizeram parte da vida dos brasileiros. Inclusive, tem muita gente que virou colecionador e, por conta da data, essa cultura de cartas também está sendo relembrada e valorizada nas escolas. No Dia Nacional do Selo deste ano, que é celebrado em 1º de agosto, foi comemorado 180 anos do primeiro selo postal do Brasil, o Olho de Boi, emitido no dia 1º de agosto de 1843. Ele foi impresso em 3 valores, 30, 60 e 90 réis. E para marcar a data, os Correios lançaram a mesma série. E agora eu convido você a mergulhar comigo na história dos selos postais. O Brasil foi o 2º país do mundo a emitir um selo. O primeiro foi a Inglaterra, 3 anos antes, com o selo Penny Black. O selo ele foi criado em 1840 na Inglaterra porque havia uma necessidade de reformular esse sistema postal, porque até então quem pagava pelas cartas e pelas encomendas eram o destinatário e não o remetente, ou seja, quem pagava era quem recebia. E é lógico que havia todo um problema de logística, porque às vezes você não encontrava o remetente, ou o remetente não tinha dinheiro, ou não queria pagar, então era preciso mudar essa situação. Então, em 1840, foi implementado o selo postal, que era nada mais do que uma imagem, uma figura que representava que aquilo já havia sido pago. E ele, que nasceu apenas para ser um comprovante de pagamento, ganhou o mundo com o seu colorido e a sua representatividade. Nesta trajetória de quase 2 séculos, os selos postais se tornaram peças criativas e, ao mesmo tempo, o desejo de colecionadores. É o caso do Djalma, que começou a colecionar aos 12 anos de idade e não parou mais. Eu tinha uma professora que na época da escola ela incentivava, os alunos, assim, ela era colecionadora. Então eu comecei como ajuntador, assim como a maioria das crianças inicia. Então você passa de ajuntador, começa a gostar do material, daí você vai. Os selos movimentam a economia mundial. Eles cabem em todos os bolsos. O envio de uma carta simples custa R$ 2,45. Nas casas filatélicas ou até mesmo nas agências dos Correios, com menos de R$ 10 dá para comprar um selo. Depende, por exemplo, da tiragem e da emissão. Alguns podem valer fortunas. Em certos países, são investimentos que rendem mais até que a Bolsa de Valores. A peça original do Olho de Boi, em 2008, foi vendida por um colecionador estrangeiro por cerca de $2 milhões.
Depende do período do selo, né, da publicação e da emissão. Então, por exemplo, esses primeiros selos que foram publicados em 1840, emitidos em 1840, você tem selos que custam R$300 e tem selos que podem custar até R$6.000. Desde o lançamento dos selos postais, muita coisa mudou na sociedade, principalmente a maneira de se comunicar. Mesmo assim, os selos continuam fazendo parte da história e quebrando barreiras. Os caminhos da comunicação digital e das cartas se cruzam nesta ONG de impacto social em São José. A professora propôs aos alunos que eles escrevessem uma carta à ONU, com a missão de salvar o mundo. Senhor ONU, eu sou a Laura Maia Silva, tenho 8 anos e eu queria que existisse mais ônibus linhas verdes e não cortassem mais árvores. Desde o primeiro ano eu gosto muito da natureza, então eu gostaria que vocês trocassem a energia por eólica e não desmatassem a natureza. E a gente começou aí o projeto de apresentar cartas, receber cartas antigas dos pais, de avós, de quem tinha guardado aquela lembrança, né? E aí a gente foi transformando no momento para estar mandando e deixar essas cartas para pessoas em praças, que existe um projeto, né, que a gente agrupou junto com a escola para estar fazendo isso. Na era da tecnologia da informação, com tanta rapidez com que se chegam as mensagens pelo WhatsApp e e-mails, por exemplo, as cartas representam o resgate de uma troca de carinho. É dentro desses envelopes que dá para a gente perceber, por meio do traço, por meio de um capricho ou até mesmo do perfume, alguns sentimentos e características pessoais. Este é um gesto, portanto, que tanto para o remetente quanto para o destinatário estimula a criação de memórias. Assim que o Miguel começou a escrever cartas na escola e a ter contato com selos postais, ele ficou encantado com a variedade e conta que desde então entrou para a filatelia, que é a prática de estudar e colecionar os selos. Eu comecei colecionando porque os meus tios me deram um livro. E ele é tipo um livro de conquistas. E daí tinha uma conquista de selos. Tinha quase todos os selos. E daí eu falei, essa conquista eu preciso. Daí eu fui lá e comecei a colecionar selos e adesivos. Existem 4 tipos de selos postais. Os selos ordinários, que são adesivos e têm tiragem ilimitada. Os personalizados, em que se paga para ter o selo de uma foto ou de uma imagem, e os especiais e comemorativos, que são em papel gomado e têm tiragem limitada. E sabia que você pode mandar uma sugestão de tema para selos? As orientações estão na página de filatelia do site dos Correios. As emissões são definidas pela Comissão Filatélica Nacional. Além do Olho de Boi, 180 anos, o outro lançamento é o selo em homenagem à escritora Lígia Fagundes Telles, que morreu no ano passado. Eles estão disponíveis para compra também pela internet. Que tal enriquecer a sua coleção filatélica ou talvez começar uma com algum desses selos especiais? Apesar de não ter o guichê específico de filatelia, mas chegando numa agência de correio nas centrais, não nas agências franqueadas. Nas agências centrais, você localiza, ainda consegue alguns selos, assim, consegue adquirir. E depois, na medida do tempo, assim, você vai entrando em contato, né, com as pessoas assim, e vai podendo ter novos amigos, que a filatelia é exatamente isso, né, um grupo de amigos mesmo, né, que você vai tendo para poder fazer essa, compartilhar ideias, troca de materiais, né. Quem diria que algo tão pequeno poderia guardar tanto significado, não é mesmo? Os selos são guardiões do tempo, pequenas janelas que mostram ao mundo grandes histórias, culturas e tradições de um povo. Não é uma coisa que atinge só a população brasileira. Também essas encomendas, essas cartas são enviadas para o mundo inteiro. Então todo mundo vai ter acesso àquela imagem, né? Desde o século XIX, que é um período que você não tem essa transmissão de informações tão rápida quanto hoje, por exemplo. E vamos ver como ficam as temperaturas aqui na cidade nesta quinta e também amanhã, sexta-feira?
Quinta-feira de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. Há uma pequena chance de chover ao fim da tarde. A máxima é de 29 graus e a mínima de 16. A sexta-feira promete ser quente e tem uma pequena chance de chover ao final do dia. A máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 18. E fim de semana chegando, já tem programação? Se ainda não, fica tranquilo, porque agora é hora da nossa agenda cultural. Fica de olho, porque tem muita atração legal aqui na cidade para todos os gostos. Um ótimo divertimento. Essa dica é para quem ama apresentação de dança. Raça por Elas é um espetáculo que relembra a trajetória da fundadora do grupo, Roseli Rodrigues. A Raça Companhia de Dança, com seus mais de 40 anos, é um dos mais importantes grupos de dança no Brasil, sendo referência pelos trabalhos marcados pela técnica do jazz. A trajetória da companhia é marcada por apresentações nos principais palcos do Brasil, Portugal e Itália. Em São José, a apresentação acontece nesta sexta no SESI. A divertida realidade de um quarentão será apresentada nesta sexta-feira pelo humorista Rafael Cortez, no Hilários. Ele traz para São José dos Campos o show O Homem Nu, com histórias focadas nos homens de 40 anos e aborda temas que envolvem família, relacionamento e filhos. O show mescla stand-up e interação com a plateia. Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Cortez e tô passando para avisar que dia 11 de agosto, sexta-feira, em São José dos Campos, eu me apresento no Hilários, essa incrível casa da comédia stand-up, tá? Às 21 horas, com meu solo de comédia stand-up, O Homem Nu. Única apresentação vai ser tiro, porrada e bomba, vai ser muito maravilhoso. Eu não faço ideia porque eu falo tiro, porrada e bomba, porque eu sou muito do paz, do amor, das flores e dos confeitos. Mas enfim, venham, que vai ser muito legal. Sexta-feira, 11 de agosto, 21 horas, no Hilários de São José dos Campos. Espero todo mundo. Venham e vamos tirar uma foto depois. Valeu! Neste sábado, o Sesc apresenta o espetáculo circense Magote, a energia criativa do contorcionismo, concentrada em 6 corpos. O público pode esperar um organismo vivo e dinâmico, com bailarinos excêntricos, acrobacias, malabarismo e, é claro, muito bom humor. Para comemorar o Dia dos Pais, a Arena Farmaconde realiza neste sábado e domingo uma convenção de tatuagens, com shows, exposição de carros antigos, vila gastronômica, área kids e muito mais. O evento acontece das 10 da manhã às 10 da noite e a entrada é gratuita. E para fechar o final de semana, o Teatro Colinas apresenta a peça Morte em Veneza. É a primeira vez que a história é adaptada para os palcos no Brasil. A peça tem direção de Vinícius Coimbra e é interpretada por Roberto Cordovani e Guilherme Cabral. Olá, São José dos Campos. Dia 12 e 13 de agosto está chegando no Teatro Colinas a montagem inédita no Brasil do premiado autor Thomas Mann, Prêmio Nobel de Literatura, Morte em Veneza, que está cumprindo temporada em São Paulo e depois seguirá para o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Natal e Bahia. Morte em Veneza, Teatro Colinas, dia 12 e 13 de agosto. E é isso, a gente fica por aqui com o nosso boletim. Muito obrigado pela companhia nesta quinta. Não esquece que logo mais às 4 horas da tarde tem sessão plenária e já a seguir o programa Educage. Lembrando que amanhã você fica com Semana Legislativa a partir de 1h30 da tarde. Uma ótima quinta a todos e até mais.